Êxodo, capítulo 40, versículo 34, está escrito assim: então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhava até o dia em que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Deus encheu aquele tabernáculo com a glória dele, Deus manifestou a presença dele, o fogo dele, e querido, querida, nós somos o tabernáculo vivo, em que Deus quer encher de glória, em que Deus quer derramar o fogo. Eu pergunto, você crê nisso? Você crê que o Senhor vai te encher com a glória dele? Crê também que ele vai falar conosco? Então, por gentileza, coloque a tua Bíblia sobre o teu assento e vamos lá para o Senhor e para a sua palavra. A melhor salva de palmas que você já viu. Feche os teus olhos, aplaudindo e glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, a tua igreja te aplaude, te glorifica, abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua abertura e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Então agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para a qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe papel e caneta, tome nota de tudo o que vai ouvir e aprender. Amém? Muito bem. Deus usou Moisés para libertar o povo, e esse povo está rumo à terra prometida. Em determinado momento, Deus vai dizer: Moisés, suba ao monte Sinai, a Horebe. E Moisés passa lá com o Senhor 40 dias e 40 noites. E é nesse período de tempo que Deus vai mostrar a Moisés algo glorioso. Deus vai dizer: Moisés, eu quero estar no meio do meu povo, eu quero que você faça um tabernáculo. E Deus dá uma visão para ele, né, do tabernáculo pronto, de como deveria ser feito. E é interessante a maneira como Deus mostra, que é feito de dentro para fora, do móvel mais sagrado, que vai ser a Arca da Aliança, né? A madeira que deveria ser fabricada a arca, o revestimento de ouro, a tampa, né? O propiciatório, os querubins, né? As asas estendidas um em direção do outro, olhando para baixo. Deus vai dizer que ali no meio vai manifestar a sua glória, o véu que separava, os querubins bordados, depois o lugar santo. Aí Deus descreve lá os móveis, né? A menorá, o candelabro, o altar do incenso, a mesa. Deus vai dando todos os detalhes, todos. Do capítulo 25 ao 31 do livro de Êxodo é Moisés no monte, Deus falando com ele, Deus mostrando tudo isso e Deus falando tudo isso, né? Só que depois, em determinado momento, Deus vai dizer: Moisés, desce lá porque o povo está se prostituindo, fizeram o bezerro de ouro. E aí Moisés vai lá, Deus fica muito decepcionado com o povo, e Moisés vai clamar dizendo: se o Senhor não for conosco, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Moisés entendeu aquilo que tem mais valor, aquilo que é mais precioso, que é a presença de Deus. Muito bem, aí Deus diz: eu vou. E aí Moisés convoca o povo a trazer o material. Deus já havia dado a lista, né? É o início do capítulo 25. Deus vai dar uma lista de material, desde aquele mais caro, que era o ouro, até o mais simples, que era o pelo de cabra, que qualquer pessoa teria, para que fosse feito o tabernáculo. E assim vai ser feito.
E eles vão trabalhar e vão se empenhar, o Espírito Santo vem, né? O Senhor escolhe alguns e o Espírito Santo enche eles de sabedoria, de entendimento para trabalhar, fosse com ouro, com madeira, enfim, o Espírito Santo os enche, os capacita, e assim eles vão fazer esse tabernáculo, essa tenda, essa morada, esse lugar onde o Senhor será adorado. E o que nós acabamos de ler é quando essa tenda vai ser pronta, completada. E é interessante um detalhe, aqui não traz esses detalhes, mas passe aí um pouquinho à frente. Vamos ler mais alguns detalhes da conclusão da obra e do primeiro dia, Levítico 9, abre aí comigo, de como Deus vai estabelecer que deveriam ser apresentados os sacrifícios, os holocaustos, o que deveria ser feito. O texto que nós acabamos de ler diz que Deus veio com a sua glória, né, com a sua presença. Levítico, é o próximo livro, capítulo 9, eu vou ler os versículos 22 a 24, depois você lê o capítulo inteiro. Deus vai estabelecer que o Arão, que é o sumo sacerdote, deveria apresentar o sacrifício primeiro por ele, depois pelo povo e tal. Deus estabelece tudo isso. E ao fazer isso, Levítico 9, versículo 22, depois Arão levantou as mãos ao povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a expiação do pecado, e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, no tabernáculo, depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilou e caiu sobre as suas faces. Então todo o povo contemplou a glória do Senhor. Todo o povo viu o fogo de Deus vindo sobre aquele altar. Diga para a pessoa que está do teu lado: fogo e glória. Fogo e glória. Ninguém ficou de pé. Caíram prostrados diante da glória do Senhor. Diante da glória do Senhor. E aí Deus vai estabelecer toda uma liturgia. Deus vai dizer que o fogo teria que ser mantido aceso todo dia sobre o altar, o fogo não poderia ser apagado, era a responsabilidade do sacerdote manter o fogo aceso. Depois lê o capítulo 6. Muito bem, o tempo vai passar, cerca de aproximadamente 500 anos depois, quando Davi é rei, ele coloca no coração construir um templo para o Senhor. E a ideia é muito boa, não é? A intenção também é belíssima, mas Deus vai dizer a Natã: Natã, fala para ele preparar tudo, mas não é ele que vai construir. Quem vai construir o templo será o filho dele, que é Salomão, o próximo rei. E aí, quando Salomão assume o reino, Davi já havia deixado pronto a planta, já havia deixado preparado todo o material, ouro, prata, madeira, tudo. E aí Salomão dá ordem para iniciar as obras, e as obras são iniciadas. E chega o momento da conclusão da obra. Se você nunca viu, dê uma gugada lá, coloque assim 7 maravilhas do mundo antigo. Você vai encontrar lá, o templo que Salomão levantou é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Você consegue imaginar esse forro aqui, ó? O nosso aqui é de isopor, né? Você consegue imaginar isso tudo aqui de ouro? Você consegue imaginar tudo que você está vendo aqui no altar, tudo de ouro? Você consegue imaginar, por exemplo, algumas paredes, ao invés de tinta, ser prata na parede? Que coisa gloriosa! Dá uma pesquisada lá para você ver, para ter uma noção melhor. E aí no dia que a obra é completada, no dia em que vai ser, como posso dizer, inaugurado o templo, Salomão convoca toda a nação. E aí ele se coloca à frente e ele faz uma oração. E, dentre várias outras coisas, ele vai dizer que nem os céus dos céus poderiam conter o Senhor, que ele não habita em templos feitos por mãos humanas. E ele ora, e ele fala com Deus, e Deus vai fazer o seguinte, vai lá agora comigo, segundo livro de Crônicas, capítulo de número 7. Aqui, no caso do tabernáculo, a glória do Senhor veio, no tempo do tabernáculo, o fogo do Senhor também veio, a presença de Deus era notória. Segundo o livro de Crônicas, capítulo de número 7,
Depois você lê os 6 versículos, os 6 capítulos anteriores, que vai falar do início do governo de Salomão, que vai falar do início das obras. O capítulo 6 é a oração. O capítulo 7 está escrito o seguinte, no versículo 1, segundo livro de Crônicas 7:1. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor, a nuvem de glória estava lá. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então Deus mandou fogo, Deus veio com a nuvem de glória e encheu aquele lugar, aquele ambiente foi tomado pela glória do Senhor. O fogo do Senhor veio sobre os holocaustos e os sacrifícios. Mas tudo isso daqui, minha gente, é uma figura daquilo que Deus iria fazer no futuro. Diga para a pessoa que está do teu lado, Deus estava representando o que iria fazer no tabernáculo que ele escolheu. Agora diga para essa pessoa que está do teu lado, esse tabernáculo é você, esse templo é você, é em você que Deus quer derramar a glória dele, é em você que Deus quer morar, ele quer encher o teu coração com o fogo santo dele. Então vamos ler o próprio Deus dizendo isso, João 14, versículo de número 23, vá lá comigo, Evangelho de João, resumir a história, largas e imensas passadas, João 14, versículo de número 23, tudo o que havia lá no Antigo Testamento tem uma figura, o tabernáculo, a tenda, o templo, era uma morada, né? Representava um lugar de adoração, de culto a Deus. Aí Jesus vem e disse, João 14, 23, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, faremos nele morada. Deus quer morar em você, Deus quer habitar em você, e manifestar a glória dele, e aquecer o seu coração com fogo. Está escrito, 1 Coríntios 3,16, que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Tudo o que havia lá no Antigo Testamento é uma figura, né? Como diz 1 Coríntios 10, versículo 7, é uma figura do que havia de vir. Então Deus manifestava lá a glória dele, Deus manifestava o fogo dele, e o fogo tinha que ser mantido aceso, e quem buscava, e quem estava lá, a glória dele vinha e contemplou. E querido, querida, Deus quer manifestar a glória dele na nossa vida. A glória dele, ele quer encher cada um de nós. Vá comigo na carta aos Romanos, capítulo de número 9, carta aos Romanos, capítulo de número 9. Encontre aí, Romanos 9, versículos 23 e 24, está escrito assim, para que também deste a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós. Então ele nos preparou para a glória dele, ele nos preparou para nos encher com a sua glória. Mas compreenda, tanto lá o tabernáculo, depois o templo, tinha uma função, não era à toa, não era por acaso. Se você ler Levítico 6, aliás, era a responsabilidade do sacerdote manter o fogo aceso. Então Deus vai estabelecer um procedimento. Deus vai dizer que o sacerdote deveria ir toda manhã, tirar a cinza e joga fora do arraial. E ele depois coloca lenha nova no altar para que o fogo não apagasse, para que o fogo ardesse continuamente. Diga para a pessoa que está lá, desse compromisso é pessoal, é intransferível. Na nova aliança, na antiga aliança, só a família de Arão, os descendentes de Arão, era exclusivo de uma família serem sacerdotes. Na nova aliança, todos nós somos sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes, sacerdotisas.
Na nova aliança, todos nós temos que fazer a mesma coisa, todos nós temos essa responsabilidade pessoal. Querido, querida, o altar não é mais um móvel de 2 metros quadrados, não é mais com pontas os chifres. O altar hoje é o teu coração, o altar hoje é o teu coração, e você é que tem que tirar toda a cinza, tem que tirar todo o resto, tem que tirar tudo aquilo que não serve mais. Quanta sujeira está aí, está entulhando o coração. Não, querido, você tem que tirar, seja mágoa, rancor, ressentimento, tudo aquilo que não agrada a Deus. O Senhor quer ver você dizendo: Senhor, tira de mim, limpa de mim, eu rejeito isso, eu não quero isso, eu quero lenha nova, eu quero lenha nova. E se você colocar lenha nova da palavra, lenha nova da oração, lenha nova no jejum, o fogo vai descer e vai queimar no teu coração, e a glória virá e te encherá. A glória é preparada para nós. Agora, se deixar a cinza acumular, você já acredito, todo mundo já participou de uma fogueira, nem que fosse quando era criança. Você sabe quando a lenha, não é, vai queimando, produzindo cinza, e se não tiver lenha nova, dali a pouco o fogo apaga. E é o que nós estamos vendo nesses dias. O fogo de muita gente está literalmente apagando, porque não entendeu essa responsabilidade pessoal. A responsabilidade é sua, é particular, é pessoal. Ele proveu o fogo, lemos há pouco lá em Levítico, mas nós não podemos deixar esse fogo apagar. O fogo é a presença dele, é o Espírito Santo que mantém, mas nós não podemos deixar apagar. No capítulo 8 aqui, de Romanos mesmo, capítulo 8, versículo 18, está escrito assim: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente. Só até aqui, por um instante. Amados, o Senhor Jesus afirmou que no mundo nós teríamos aflições. Só que nós temos que olhar as situações da vida não pela nossa ótica humana, mas pela ótica de Deus. Deus vai permitir. Compreenda, Deus não vai te livrar ou me livrar dos problemas. Nós vamos enfrentar problemas, aflições, tribulações. Ele vai nos livrar neles. Os 3 amigos de Daniel foram para a fornalha? Foram ou não foram? Deus não deu vitória? O Daniel foi para a cova ou não foi? Deus deu vitória? O Paulo e o Silas foram acorrentados na cadeia, sim ou não? Deus não operou na vida deles? Diga para a pessoa que está ao teu lado: Deus vai operar na tua. Talvez você esteja passando uma grande aflição, seja com a doença, seja por um problema pessoal, financeiro, talvez a cova, a fornalha, a situação esteja difícil, talvez seja uma situação que você não veja um sol, uma luz, mas eu lhe garanto que se você crer, o Todo-Poderoso vai estender a mão para você, e você vai perseverar, e vai fortalecer, e essa luta de hoje vai ser o testemunho de amanhã, porque Ele é contigo. Ele garantiu que quando passássemos as lutas, os problemas, Ele seria conosco, e Ele é com você. Aguenta o tranco firme, que a vitória é certa, para glorificar o nome dEle. As aflições podem ser muitas, mas nada se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Nada se compara. Oh, querido, querida, todas essas lutas serão para glorificar o nome do Senhor. Não está escrito aqui? As aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Só que Deus não faz tudo só. Ele tem poder para fazer, mas Ele não faz. Digo sempre, Deus só faz o impossível. O possível somos nós. Está escrito, Provérbios 24. Se no dia da angústia te mostrares frouxo, a tua força será pequena. Está escrito diversas vezes, centenas aliás, não temas. Está escrito várias vezes, anima-te, tem bom ânimo. Oh, queridos, as aflições aí da vida está fazendo muita gente deixar o fogo apagar. Muita gente só está olhando aquilo que está diante dos olhos. Aquilo que está diante dos olhos. Nós temos problemas gerais, você já reparou isso, né? Quais são os problemas gerais? Uma pandemia acabou e a outra está se avizinhando. Você já percebeu isso, né? Essa divulgação toda dessa varíola do macaco não é por acaso, não. Jesus avisou que haveriam epidemias, é plural.
Já teve gente aí avisando, né, no final do ano passado, que a próxima pandemia ia ser mais letal que a Covid. E essa daí já está se avizinhando aí, da varíola, né? Já está se avizinhando, já estão divulgando, já está em não sei quantos países, já está a mesma repercussão do início lá da Covid há 2 anos e meio atrás. Então, já está se avizinhando. Então, é um problema geral. A gente tem uma guerra lá do outro lado do mundo, a Rússia invadiu a Ucrânia, a guerra já vai para sei lá quantos meses, e aí surge um efeito dominó na economia mundial. Tudo aumenta. E aí, na prática, você vai no mercado com R$300, você não compra muita coisa, já reparou? A gasolina cara, tudo caro, o custo de vida alto, não é? Não é só problema do nosso país, é a nível global. A inflação dos Estados Unidos está mais alta que a do Brasil. A inflação da Europa, em alguns países, está mais alta que a do Brasil, só para você ter uma ideia. Então, são problemas de nível geral, global. Só que, além desses problemas, cada um de nós tem os seus próprios problemas. Você tem os seus próprios problemas. Sejam eles de ordem de saúde, sentimental, conjugal, financeiro, familiar, não é? Mas independente do problema, não olhe pela ótica humana, porque se você olhar pela ótica humana, a depressão te pega, te joga numa cama, a ansiedade te impede, te segura, te amarra. Nós não podemos olhar pela ótica humana. Nós temos que tomar posse da palavra de Deus e acreditar: eu sirvo a um Deus vivo e todo-poderoso, Criador do céu e da terra, tudo que existe manifesta a glória dele, e ele garantiu que estaria comigo, e ele quer revelar a glória dele, é na minha vida, é na tua vida, ele quer revelar e manifestar a glória dele. Continuando a leitura, versículo 19 diz assim: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Oh, minha gente, esse mundo está em trevas. Você já reparou? O mundo está em trevas. Jesus avisou que o mundo jaz no maligno. A igreja que é o sal da terra e a luz do mundo. É a igreja que é a diferença nesse mundo caído. E a igreja somos eu e você. Às vezes a gente usa a expressão, não é, se referindo ao templo. Isso aqui é o templo, não é? Isso aqui é o templo, onde nós nos reunimos para adorar, mas a igreja somos nós. É através de nós que é manifesta a multiforme graça de Deus. É através de nós que manifestamos a glória de Deus. E querido, querida, tem muita gente aí, infelizmente, que a glória já, que o fogo, nós temos uma orientação clara: quem está de pé, cuide para que não. Se você não abrir o olho, a glória se esvai. Se você não abrir o olho, o fogo apaga. No que depender de Deus, Ele quer nos manter cheios da glória dele. No que depender de Deus, Ele quer o nosso coração como brasa viva, como uma fogueira, como uma fornalha, queimando e ardendo a glória dele. Só que não depende só dele. Eu tenho que querer também. Você tem que querer também. Nós vemos isso em relação ao tabernáculo. Nós vemos isso em relação ao templo. Nós vemos isso no decorrer da narrativa bíblica. Nós vemos isso no tempo de Moisés, no tempo de Arão, a glória veio, o fogo desceu. Mas no tempo de Eli, não havia glória. O fogo, cadê? Porque o Eli não tinha o coração, a dedicação, a honra ao Senhor. Os filhos faziam errado, ele sabia, passava a mão na cabeça e desprezou a Deus. Deixou a glória de Deus, de lado. A ponto de Deus mandar um profeta dizendo: eu honro aos que me honram. Nós encontramos, por exemplo, no livro dos reis, das crônicas, quando era um rei que adorava a Deus, que honrava ao Senhor, ele ia na casa do Senhor e clamava. Nós temos um Josafá, por exemplo: Senhor, eu não sei o que fazer, mas eu convoquei todo o Judá, está todo mundo aqui para orar, está todo mundo aqui em jejum, todo mundo aqui crendo, queremos ver a tua glória, o teu poder, a tua intervenção. Aí Deus interveio, e Deus livrou, e Deus guardou, e Deus abençoou. Vemos um Ezequias do mesmo jeito, vemos um Josias do mesmo jeito. Aí Deus manifestou a glória dele, Deus manifestou o poder dele, e agiu, e guardou, e livrou, e abençoou. Mas vemos outros. Vemos um Acás, por exemplo, que colocou imagem de escultura dentro do templo, mandou os sacerdotes embora, fechou as portas.
Ele estava deixando bem claro: não quero mais saber da tua glória, Senhor, não quero mais saber da tua presença, não quero mais saber do teu fogo, quero saber mais nada. A vida é minha, eu faço o que eu quiser, e eu quero os deuses de Damasco, e eu vou levar todo o ouro e toda a prata para lá, e acabou, a vida é minha. Infelizmente, é o que muita gente tem feito aí fora, e nós não podemos cair no mesmo erro. Nós somos o tabernáculo vivo, e o fogo e a glória do Senhor têm um propósito. Em primeiro momento, nos manter, de pé na presença dele. Nós precisamos. Quando a palavra diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, não é porque ele precisa de adoração, porque ele já é Deus. Ele é autoexistente, ele é autossuficiente. Já tem querubim, serafim, já tem uma multidão gigantesca adorando ele. Ele não precisa da minha e da tua adoração, no sentido de permanecer Deus. Mas ele fala assim porque nós precisamos adorar. Porque quem não adora a Deus vai adorar outra coisa. Seja o dinheiro, seja uma imagem de escultura, seja a música, seja qualquer coisa. Nós precisamos de alguém para adorar. E tem que ser o único e verdadeiro Deus. Nós vemos em dias de gente que ainda adora imagem de escultura. Agora, nós encontramos na palavra, Ezequiel 14, o próprio Deus falando de gente que faz ídolos no coração. Tem gente que o ídolo é o trabalho. Eu trabalho, nada contra o trabalho, tem que trabalhar, não é? Tem que trabalhar. Agora, quando a pessoa coloca o trabalho acima de tudo e todos, não tem tempo para a família, não tem tempo para nada. Hoje conversei com um cidadão, lamentavelmente me contou que há quase um ano divorciou-se da esposa porque ele só faltou dizer, o Deus dela era o trabalho. Ele disse, a mulher trabalhava de domingo a domingo, não tinha uma folga, dia nenhum. Aguentou os 13, 14, sei lá quantos anos, mas ficou evidente que o Deus da mulher era o trabalho. Só tinha tempo, trabalho. Só faltou dizer, meu nome é trabalho, sobrenome é hora extra. Tem que trabalhar? Claro que tem que trabalhar. Mas colocar o trabalho em primeiro lugar, em detrimento da família, e gente convertida. Não estou dizendo de gente que não conhece a palavra, viu? Gente convertida. Tem outros, né? O Deus é o dinheiro. E, enfim, querido, querida, Deus quer ver o nosso coração adorador, porque só assim ficamos de pé, porque só assim encontramos a verdade, porque só assim encontramos o caminho, porque só assim encontramos a vida eterna. Nós precisamos adorar o único e verdadeiro Deus, e Deus é Espírito, e Ele quer ver um coração adorador, e é num coração aberto e quebrantado que Ele derrama a glória dEle, que Ele vem com o fogo dEle e aquece, e renova e fortalece. Nós vivemos no tempo do fim. Jesus avisou que o amor de muitos iria. Já está acontecendo isso. E se nós não olharmos para nós, dali a pouco vai mornando. Você já cozinhou alguma coisa em banho-maria? Nem que for um pudim? No banho-maria é mais lento, né? Tem gente que está levando a vida espiritual no banho-maria. Ô irmão, Deus não quer banho-maria, não. Deus quer fogo puro. Deus quer fogo puro, fogo no altar do nosso coração. Fogo no altar. Ele não quer ver cada um de nós com a vida mais ou menos, uma vida espiritual. Não. Deus quer ver o nosso coração ardendo pela glória dEle e pela presença dEle. E não só para ficarmos de pé, mas também quem está à nossa volta tem que ver a glória dEle em nós e através de nós. Para que, do mesmo jeito que lá no tabernáculo, lá no templo, todo mundo viu a glória do Senhor, nós precisamos resplandecer a glória dEle, resplandecer a glória dEle para que os outros vejam e também venham para a presença dEle. Diga para a pessoa que está ao teu lado, tua vida é a Bíblia, a tua vida é a Bíblia viva, que a tua família vai ler, que os teus colegas de trabalho vão ler. Sua vida é a Bíblia viva, e a tua vida, a minha vida, tem que manifestar a glória de Deus. A nossa vida tem que manifestar o fogo da presença de Deus. A criatura, não é? Espera a manifestação dos filhos de Deus, cheios da glória dele, cheios do fogo dele, cheios da presença dele. Continuando, versículo 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, que foi o pecado. Quando o homem se entregou ao pecado, a morte passaram a todos. Versículo 21. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, do pecado, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. O primeiro Adão caiu, o primeiro Adão pecou, o primeiro Adão vacilou, mas veio o segundo Adão,
que derramou o seu sangue, Jesus Cristo, e nos lavou e nos remiu, e ele não só morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele vive, ele reina, e depois ele subiu aos céus, e o seu Espírito veio, e é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nos liberta, e continua agindo e operando em nós e através de nós. Compreenda, o processo de santificação é contínuo, é duradouro, enquanto estiver nessa vida. A impecabilidade será somente na glória, não é? Quando chegarmos lá, aí não vai ter mais pecado, porque não vai existir mais pecado, vai ser só a glória de Deus. Enquanto estamos aqui, Deus quer ver em mim, em você, em nós, um aperfeiçoamento constante, contínuo, duradouro. Como diz 2 Coríntios 7, versículo 1, aperfeiçoando a santificação. Mas para isso eu tenho que querer, eu tenho que fazer a minha parte. Nós vivemos em tempos em que os padrões morais estão lá embaixo. Lá embaixo. A palavra de Deus, a palavra de Deus traz princípios e valores morais que valem para toda a humanidade. Nós vivemos em dias em que diversos países do mundo já aprovaram leis sobre aborto, sobre tantas coisas, O padrão moral de muita gente está lá, o nosso não pode estar, querido. O nosso não pode estar. A palavra de Deus tem que falar mais alto. A glória de Deus tem que ser desejada pelo nosso coração. A presença de Deus, a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Jesus não só perdoou quando nos convertemos, mas continua perdoando à medida que vamos nos quebrantando. E quanto mais eu vejo a glória dele, ele não precisa apontar, ele não aponta o meu pecado. Quem aponta o meu pecado é o diabo. É o diabo que aponta, você é isso, você faz isso, você faz isso. Deus não aponta o meu pecado, Deus mostra a glória dele. Quando Deus mostra a glória dele, eu mesmo vejo o meu pecado. Como Isaías, Deus não apontou para ele e falou, fica aí, não chega perto, que você tem boca suja. Fica aí que tu é um imundo. Deus não fez isso não. Isaías viu, contemplou a glória do Senhor e ele mesmo disse, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o Rei Todo-Poderoso. Os querubins, serafins gritavam santo, 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 e a glória do Senhor enchia tudo. E assim ele quer manifestar a glória dele na tua vida, para que a cada dia você se converta mais, nos arrependamos mais e resplandeçamos mais a glória dele, porque esse mundo precisa ver a glória do Senhor e verá através da minha vida e da tua vida, para que o nome dele seja glorificado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas isso nós temos que querer. 2 Coríntios 3, versículo 18. Olha lá comigo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 3. Mais, versículo 18. 2 Coríntios 3, 18. Eu vou ler o 17 e 18, que diz assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito Santo. Pare e pense com você, como é que está a tua vida? Está um espelho limpo ou embaçado? Você sabe a diferença, né? Você toma banho, por exemplo, chuveiro quente, embaça o espelho. Já aconteceu isso com você, quando você toma banho? Não consegue mal ver, né? Você tem uma noção, mas não dá para ver direito. Diferente quando o espelho está limpinho. Esses dias atrás eu estava passando lá na Marginal e tem um prédio lá, não sei que prédio que é, mas o prédio inteiro espelhado. Na hora que o sol bateu e o reflexo veio, eu falei, meu Deus, que incandesceu. Um prédio inteiro espelhado. Olha só. É assim que Deus quer ver a minha vida e a tua vida. Um espelho limpo, refletindo a glória dele, a presença dele. Deus quer ver o nosso coração ardendo. Eu quero mais fogo, meu Deus. Eu quero mais glória. Eu quero mais a tua presença. Eu não quero esfriar, eu não quero desfalecer. Eu quero estar de pé na tua presença e refletir a tua glória e ser usado nas tuas mãos para que vidas sejam salvas, libertas, levantadas e fortalecidas e o teu nome glorificado. Oh, querido, querida, o Espírito Santo vai nos transformando de glória em glória e vai nos renovando e vai nos fortalecendo e vai nos convertendo a cada dia mais e nos santificando a cada dia mais, para cada dia mais refletirmos a glória dele. Quem entendeu, diga glória a Deus.
Se coloque de pé que nós vamos orar. O Senhor está aqui, Ele quer te encher com a glória dele. O Senhor está aqui e Ele quer o nosso coração queimando. E Ele vai derramar a glória dele sobre a tua vida. A Shekinah, a presença do Altíssimo, o Todo-Poderoso está aqui. Agora nós temos que querer. Não adianta se conformar com a vida de frequentador de igreja, porque o Senhor não tem plateia no seu reino. A criatura aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Gente cheia da glória do Senhor. Gente que vai manifestar a glória dele. Que vai ser o coração ardendo. Lá no dia de Pentecostes, eles viram línguas repartidas como que de fogo. Era aparência, né? Aparência como se fosse fogo. Não era o fogo literal, era o fogo espiritual. Jesus disse, Lucas 12:49, que veio trazer fogo à terra. Trazer fogo. Na vida do salvo, não é? Batismo com o Espírito Santo e com fogo. Esse fogo ilumina, purifica, aquece, alastra. Mas na vida daquele que não é salvo, este mesmo fogo vai ser de juízo. Vai ser, não é, de maldição. O fogo que o Senhor tem para nós é aqui dentro, para nos aquecer, para nos renovar. Não sei se você viu nesses dias no noticiário, Estados Unidos, a Europa, várias partes, tem várias queimadas. Você já viu no noticiário? O fogo alastra muito rápido. E é o que o Senhor quer fazer comigo e com você. O nosso coração ardendo com o fogo dele. E através de nós alastrar na tua casa, no teu trabalho, onde você estiver, você ser uma brasa viva. Onde você estiver, você ser uma tocha viva. Onde você estiver, a glória dele se manifestar. Nós vemos vários homens e mulheres, seja lá um José no Egito, um Daniel na Babilônia e tantos outros, independente de onde estava, a glória do Senhor estava sobre ele. O fogo aquecia o coração. É o que Deus quer ver em nós. Eu não sei como é que estão os teus dias. Deus não deixou de ser Deus. Não sei como você chegou aqui hoje. Eu sei que a glória dele quer te encher. O Senhor quer aquecer o teu coração para você ser brasa viva. Ele quer o teu coração limpo. Amém? Nós vamos orar. Você lembra do tempo de Elias, né? Elias fez um desafio com os profetas de Baal. Durante horas eles invocam Baal e nada. Mas o Elias vai lá, você lembra qual foi a primeira atitude do Elias? Reparou o altar. Reparou o altar e depois o fogo veio. O altar, espiritualmente falando, é o nosso coração. Não é essa plataforma aqui. Essa plataforma representa. Mas o verdadeiro altar, é aqui. E o nosso altar estando reparado, Deus manda fogo. E Ele vai mandar fogo no teu coração hoje.